Um assunto, pessoal, que tem assustado muito ali os RHs, também impactado muito as corretoras, são os reajustes do plano de saúde, né? Que no ano passado, né, na série aí 2023, ficou na média de 14%. Então a gente está falando de um período onde a inflação geral ficou algo na casa de 4%. Os planos de saúde foram reajustados 4, 5 vezes mais. Esse é o valor médio. A gente teve reajustes, por exemplo, na casa de 20, 25%. Por quê? Porque quando a gente fala do reajuste médio, a gente está falando, nessa série, está falando de planos, por exemplo, individuais, que o reajuste ele é tabelado pela ANS. Então o reajuste do ano passado da ANS ficou próximo ali a 9%, por exemplo. Então, se os planos individuais foram reajustados a 9% e a média é 14%, então tem alguém aí pendendo também para cima. Então, principalmente os planos ali empresariais foram os mais impactados, né? Você pergunta, pô, Guilherme, como que eu consigo, então, ter reajustes menores? O que eu faço para ter essa sustentabilidade do plano de saúde? Hoje a gente traz uma jornada completa para ajudar exatamente nesse cenário. Quando a gente pensa no reajuste, ele tem dois fatores. A gente tem o VCMH, que é a inflação médica, e eu já chego ali, e a gente tem a nossa sinistralidade. Então a gente vai falar primeiro na sinistralidade. Quanto menor a minha sinistralidade, menor vai ser o meu reajuste. E como o OBI ajuda nessa questão da sinistralidade? A gente tem uma solução de gestão de saúde populacional, começa obviamente na parte de dados, onde a gente consegue mapear toda a população. Então a gente traz dados ali da saúde assistencial, seja do plano de saúde, da saúde ocupacional, dos benefícios de saúde que você já tinha à disposição, como por exemplo, desconto de farmácia, alguma telemedicina, alguma terapia. A gente centraliza essa informação toda e passa a identificar essa população e segmentar ela em grupos. Então, consigo ter um grupo de beneficiários, por exemplo, crônicos, beneficiários saudáveis, algumas condições de saúde, e a partir do momento que eu tenho essa visão geral e está sendo sempre atualizado esse panorama geral da saúde, eu consigo oferecer cuidado personalizado para cada condição de saúde. É aí que entra, né, o nosso time consultivo, né? Nós temos um time com médicos, enfermeiros, atuários e também ajudando a navegar esses pacientes. Então, ou seja, para o beneficiário saudável, a gente quer que ele se mantenha saudável. Então, ele vai ter uma linha de cuidado para redução de peso, manutenção da sua saúde. Para a nossa gestante, por exemplo, a gente quer que seja feito todo o acompanhamento pré-natal, que não precise ir para a UTI nem a mãe, nem o bebê. Então, tem todo um acompanhamento durante a gestação e também pós-parto. Para beneficiários que, infelizmente, já têm uma condição de saúde, como diabetes, uma oncologia, por exemplo, o que a gente precisa é que tenha aí uma boa qualidade de vida, não agrave isso, então a gente também tem todo um acompanhamento, é o que a gente chama de navegação. E quando eu faço isso, junto à parte também de fraudes, né, que a gente consegue acompanhar, auditar e tudo isso, então eu estou trabalhando em duas frentes, uma frente de saúde e uma frente de mitigar custos, né, por fraude e auditorias. Isso traz um resultado no impacto da minha sinistralidade. Então, quando chegar o meu reajuste, né, após 12 meses, eu já chego com uma sinistralidade muito abaixo da média de mercado. E aí a gente tem a VCMH, que é a inflação médica. Essa inflação médica é um número que ela sai geral, onde a gente vê aumento de frequência e aumento de custo. A gente consegue calcular a VCMH individual de cada empresa. Então, nesse caso, talvez a inflação médica da operadora, por exemplo, em questão, tenha ficado em 15%, ou seja, os custos de saúde aumentaram em 15%. Mas quando a gente analisa a população, nosso plano de saúde, esse aumento foi de apenas 7%. Então, isso nos ajuda numa melhor negociação do reajuste do plano de saúde. Então, quando a gente traz todo o componente que já impactou a sinistralidade, mais a VCMH individual, a gente tem todas as variáveis para ter uma negociação de reajuste melhor. E a gente tem um time também dentro da Wellbeing, um time consultivo, com médicos, enfermeiros, atuários, ajudando no momento do reajuste. Então, essas ações juntas, aí fazendo esse acompanhamento mês a mês e também trabalhando no reajuste, é que trazem um impacto real e conseguem, de fato, reduzir a nossa sinistralidade, né, e reduzir ali o nosso reajuste muito abaixo da média de mercado.